Bom, como eu prometi, Madureira volta. Cadê Marcelo Madureira? Estou aqui, Tá Júlia. vendo? Eu prometo e eu cumpro, Madureira. Agora eu quero te ouvir. Quais são os gargalos da educação no Brasil? Eu É vou muita falar. coisa, não é? Pois é, eu sou de um tempo em que a escola pública era a escola boa. Eu estudei a minha vida inteira, né, do primário até a escola de engenharia, né, me formei engenheiro, em escolas públicas, que eram as boas. Com a reforma do Jarbas Passarinho, dos anos 70, é que veio essa decadência do ensino público, seja do ensino médio, da educação básica, enfim, até a própria da academia, da universidade. O que eu percebo, Júlia, é o seguinte, é que para as nossas classes mais privilegiadas, a educação não é um valor. Infelizmente, para os nossos pobres, as pessoas mais humildes, elas percebem e sabem que a educação é a porta de saída da miséria, é a porta de entrada para uma vida melhor. Né? Mas elas não têm essa oportunidade, por quê? Porque cada vez mais o ensino público ele fica com. Você tem a universalidade, como disse o deputado Mendonça Filho, mas você não tem a qualidade. Não tem a qualidade. E na minha época, a escola pública era a escola de qualidade. Quem ia para a escola privada era quem não queria estudar, né? É filhinho de papai que não quer estudar, porque a escola pública, a qualidade do ensino, né? Você não tinha ainda as condições ideais, né, em termos de material e tal, mas eram boas escolas. Eu, inclusive, tinha o lanche e tudo. E a escola pública tinha uma coisa muito importante, que era a convivência de pessoas, de alunos, de diferentes classes sociais, de níveis sociais distintos. Então, com os meus amiguinhos, os meus colegas e tal, eu comecei a perceber, a entender, né, como o Brasil, a pobreza que havia no Brasil, né, as necessidades dos meus coleguinhas. Isso foi muito educativo para mim, para a construção da minha cidadania. Né, nessa convivência da escola pública, a importância da escola pública. Então, você tem que começar dando o devido valor ao professor. Por exemplo, na Finlândia, para você ser professor, é mais difícil do que você ser neurocirurgião. É a nata dos estudantes. E eles, evidentemente, percebem um salário e têm o respeito da sociedade muito grande. No Japão também. Aqui no Brasil, nem os alunos respeitam mais os professores. Né? E os professores também não são respeitados nas condições de trabalho que eles têm e tudo mais. Enfim, são muitos problemas que se traduz uma coisa só. Para as nossas autoridades, independentes de esquerda, de direita, para os nossos ricos, a educação não é importante. Sabe por quê? Porque no PISA, que é um exame internacional que mede, né, o nível de conhecimento, por incrível que pareça, o desempenho dos alunos brasileiros mais ricos e das escolas privadas é inferior ao desempenho dos alunos das nossas escolas públicas. Olha só que coisa incrível. Ou seja, quanto mais rica a pessoa, isso não é uma regra, existem as exceções, mas quanto mais rica a pessoa, menos ela dá importância à educação, ao saber, ao conhecimento, porque ela sabe que o futuro dela já está garantido, os privilégios já estão garantidos, é aquela coisa toda. Então, enquanto a gente não tiver, né, realmente uma sociedade que participe da educação. A educação não é só o aluno e o professor, é a participação das famílias, né, na educação dos filhos, a participação da sociedade, da coletividade, na manutenção da escola, em tomar conta das verbas públicas para a educação. Tudo isso que são a chave do sucesso nesses países todos. A sociedade toda, e como disse muito bem o deputado Mendonça Filho, a educação não é política de Estado, não é política de governo, é política de Estado. Entra governo, sai governo, seja de centro, de direita ou de esquerda, a política de educação é uma política de Estado. É um dever do aparelho de Estado a qualidade
a qualidade da educação. Mas o que a gente vê realmente, você tem esses exemplos do Ceará, de Pernambuco, do Piauí, de estados, inclusive, que são estados realmente pobres, mas que têm uma qualidade de ensino muito boa, né? E isso é uma coisa muito interessante. Se você tem alunos que têm desempenho extraordinário na Olimpíada de Matemática, de origem muito pobre, muito humilde, isso deve servir como uma lição para nós todos, uma lição, né, de que como a educação é importante e como ela tem que ser realmente um objeto de política de Estado e democrática, educação de qualidade para todo mundo. E é uma coisa, eu estava te ouvindo falar e a única coisa que me vem em mente, assim, outras também, mas assim, a principal que me vem em mente é o seguinte, é a valorização do profissional da educação, não é? Porque a gente vem numa crescente de desvalorização do profissional da educação que começa desde a faculdade, com faculdades que acabam... É como se o curso, o magistério e a pedagogia, ele tivesse se popularizado de uma forma muito negativa, não é? Então, aí vai desde uma formação que é carente até uma condição de trabalho que é cada dia pior, não é? Ou Não, seja, como que a gente consegue ter bons alunos se os professores não, acabam, eles chegam nas salas de aula sem condições de dar aula? Tem vários paradoxos aí, né? Porque eu conheço verdadeiros professores da rede pública que são verdadeiros heróis, e diariamente, às vezes se deslocam em enormes distâncias, enfim, com muita dificuldade, vão cumprindo, né, com a sua missão de ensinar. Né? E eu sou bisneto, neto, filho de professora, quer dizer, é uma coisa que tem que ser motivo de orgulho, né? E eu acho que, e de respeito por parte da sociedade, de todos, do professor. Agora, existe também, por outro lado, um tipo de professor, como existe em qualquer profissão, né, que não quer ser avaliado, né, não tem compromisso com o magistério, não tem compromisso com aquilo que está fazendo, mas eu acredito ainda muito no professor vocacionado, naquele que gosta de ensinar. Eu já fui professor, o prazer de ensinar, o prazer de compartilhar o conhecimento e ver o crescimento dos seus alunos, né? Eles vão despertando, né, para o conhecimento, para a ciência, para a literatura, para as artes. Tudo isso é muito compensador. Então, eu queria viver num Brasil em que o professor fosse tão respeitado quanto é o engenheiro, quanto é o advogado, quanto é o médico, né? A pessoa, é professor, meus respeitos, né? Aliás, no Japão, o professor é o único que não precisa se abaixar, né, perante o imperador. O professor não precisa se reverenciar o imperador, para você ver o respeito que se tem na educação no Japão. Isso desde 1875. Né? Ou seja, é um assunto complexo que passa por muitas coisas. Vamos ver se, enfim, se isso caminha, porque é difícil. A gente vive num país muito grande, muito continental, de dimensões continentais, não é, Madureira? E a solução para a educação ela envolve variantes da União, dos estados e também dos municípios, ou seja, não é um assunto tão simples, por isso que eu estava até, quando eu estava conversando com o Mendonça, administrar um ministério como o da educação é uma coisa que precisa ter muita consciência de realidade, não é? Eu queria até que você fizesse uma avaliação, como é que você está vendo a gestão de Camilo Santana, que pontos que você acha que, de repente, o governo precisa, que você sente que o governo precisa olhar e que esteja faltando? Eu não tenho acompanhado muito pontualmente, né, a questão, tenho acompanhado até mais a saúde, mas eu acho que, de uma forma geral, o governo do presidente Lula precisa apontar para políticas públicas mais claras e mais firmes, para que tenha o apoio da sociedade, porque só com o apoio da sociedade, Júlia, a gente vai conseguir as transformações, né, as reformas, as melhorias que a gente quer. Só para recordar, né, no início do nosso programa, nós tratamos da questão da violência que cada vez se espalha mais no Brasil, né, o crime organizado, as milícias, né, as falanges, essa coisa toda. Depois tivemos agora a questão da educação,
né? Então, outra coisa, né, que é um assunto, não é assunto de governo, é assunto de Estado. E o que eu esperava mais do presidente Lula é assertividade, é clareza em colocar para a sociedade quais são as nossas metas, quais são, porque isso são tarefas para nós cidadãos, a gente não tem, o nosso papel não é só votar, nós temos que participar realmente da vida pública, né, da vida da nossa coletividade. Então, eu quero saber como é que eu posso ajudar, como é que eu posso colaborar, o que é que eu posso fazer, além de pagar os impostos, né, para que eu possa também ajudar numa política pública, por exemplo, de combate à violência, de melhoria da saúde, melhoria da educação. Você não acha, Júlia, que tinha que ter mais clareza, mais comunicação com a sociedade? Sim, até para a gente saber. A própria mudança do ensino médio foi uma coisa que eu tive conversando com algumas pessoas, principalmente mais adolescentes, e eles comentavam, a gente está mudando de um formato para outro, mas a gente não sabe exatamente, tem gente que não sabia nem o que era o itinerário formativo que tinha que escolher, que são aquelas, por exemplo, gosta mais de ciências da natureza, de exatas e tal. Até eu lembro que na época eu conversei com muitos adolescentes, eles também não tinham essa noção. Então, é engraçado, a gente sempre volta para uma questão que é a comunicação, ela precisa ser bem afinada e bem clara, bem transparente. E isso, de fato, é necessário e muitas vezes falta, não, Madureira? Pois Mas é é isso. É isso, questão de comunicação, principalmente comunicar, saber comunicar, falar com a sociedade para você ganhar politicamente a coletividade para participar da vida em comunidade, dos nossos problemas. Não tem jeito.